agradecer. Um momento de agradecimento à torcida, principalmente, pelo que fez ao longo do ano, ao longo desse campeonato, o que a gente viu hoje, o que a gente viu quando levou o gol de empate e o Eu Acredito. Agradecer a todos que colaboraram com o clube, todos, sem exceção. Agradecer ao professor Hélio por ter acreditado no projeto que tinha uma dificuldade natural, mas que de pronto aceitou o desafio e conduziu com a maestria absurda. Agradecer a Guilherme, assim como Hélio, são amigos que o futebol me deu e que também no dia a dia a gente sabe, Guilherme, o que passamos, mas passamos com resiliência, com equilíbrio e com convicção. Sempre acreditando no trabalho. Pode parecer fácil chegar aqui para mim e no discurso dizer isso, mas é a mais pura verdade. Nós nunca deixamos de acreditar, nós nunca desistimos, porque a gente sabia da seriedade do trabalho antes de tudo. Como eu disse, trabalho difícil, naturalmente, clube do tamanho do Náutico na Série C, as dificuldades financeiras, mas que esse elenco, que eu agradeço também, e muito, sempre compreendeu todo o projeto do clube, as dificuldades financeiras, as dificuldades de estrutura. E por que eu estou citando dificuldade? Porque eu acho que isso enaltece o nosso trabalho, o trabalho de todos, de Joyce na cozinha até o professor Hélio, a presidência, os colaboradores. Não vou citar nomes aqui por um único motivo, seria muito injusto, mas todos sabem que participaram e se sintam parabenizados, abraçados por essa nossa conquista. O Náutico merecia subir. Não só pelo trabalho que foi feito, mas principalmente pela história. E é preciso que se entenda que tem que ser daqui para cima, com dificuldades, haverá sempre. Mas a gente precisa ter projeto, planejamento, porque senão fica tudo por conta de uma bola. Uma bola que entrou, uma bola que não entrou, um impedimento no final, um pênalti. Mas futebol não é isso. Futebol tem esse componente, mas futebol tem que ter trabalho, seriedade. Eu escutei certa vez uma frase que era: futebol não é lugar para gente de bem. Eu acho o contrário, eu acho que tem que ter gente de bem. E essa nossa conquista prova isso. Seriedade, honestidade e muito trabalho. Então agradeço a todos sem exceção. E agora, como diz o professor Hélio, vida que segue feliz. Vamos comemorar, essa torcida merece comemorar. E que o clube entenda o que é preciso fazer para que siga nesse caminho. Então, mais uma vez, agradeço a todos, agradeço vocês da imprensa, que muitas vezes eu sei que pode ser uma falha minha, um temperamento, uma característica. Eu falo pouco, eu gosto mais de trabalhar internamente, sei das dificuldades, mas dentro do que é possível, sempre procurei atender vocês, e principalmente com muito respeito, e sempre tive também muito respeito de vocês da imprensa, que também compreenderam muitas das vezes esse meu jeito de trabalhar em silêncio, de não gostar muito de holofote. E para finalizar, para que também não pareça contraditório, eu quis vir para essa coletiva, primeira que eu participo pós-jogo, não é usual, porque em abril nós estávamos aqui sentados e a gente iniciou um ciclo e chega agora nesse ápice, nesse momento. Então nada mais justo do que a gente estar aqui também sentado com o Guilherme e com o Hélio. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Boa noite, Hélio, Bruno, Guilherme, parabéns pelo acesso. Quero fazer a pergunta para o Hélio, porque, Hélio, fazer esse registro, quando você saiu do Náutico, eu te liguei e você me concedeu a entrevista.
Você me disse naquele momento, um dia eu volto para o Náutico. Disso eu tenho certeza. As pessoas passam e o Náutico fica. E eu vou voltar um dia para o Náutico. Gostaria que você falasse como foi o trabalho dessa semana, sabendo que o Náutico tinha que fazer o papel dele aqui e fez, mas que não dependia totalmente de suas forças. Como foi trazer esses jogadores para esse foco que a gente viu o time dentro de campo? Mais uma vez, parabéns, professor. Deixa eu só mexer aqui, professor. Isso aqui vai também? Vai. Não. Deixa eu só mudar tudo também. Só organizando aqui a posição do microfone, viu? Ele vai entrar. Pode. Antes de responder a sua pergunta, eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer a todos aqueles que tiveram, acima de tudo, uma compreensão muito grande com o nosso trabalho, uma compreensão muito grande em cima das decisões que nós tivemos que tomar. Muitas vezes essas decisões não aparecem dentro do campo, mas são decisões que podem até ser contestadas, mas tem que ser tomada. Eu acho que eu fui contratado, juntamente com o Guilherme e a minha equipe de trabalho, para isso aqui. Eu fui contratado para o acesso. Eu não pensei em momento algum, quando eu tive a proposta, em outra circunstância. Sabia que seria muito difícil, muito complicado. Mas a gente tinha alguma coisa para aproveitar. Nós temos que lembrar que houve um profissional aqui antes de mim, o Marquinhos Santos, que também deu a sua colaboração para nós estarmos aqui hoje, a sua equipe de trabalho. Então temos que também lembrar desses profissionais que iniciaram lá em outubro, praticamente outubro, no início de novembro, uma temporada. O agradecimento aos jogadores eu já externei. Não tem treinador bom sem jogador bom. Não tem jogador ruim, tem jogador mal treinado. Essa é a minha concepção de trabalho. Eu não acredito no jogador ruim. Eu acredito primeiramente que o jogador está mal treinado e eu vou treiná-lo para ver se eu tiro dele aquilo que eu preciso e aquilo que ele pode fazer. O staff do clube, a direção do clube, os grandes alvirrubros, eu não posso esquecê-los, né? Um dia eu cheguei aqui através do Josemir Corrêa. Um dia eu cheguei aqui através do nosso amigo de 2006 que faleceu, Valoar, né? Um dia eu cheguei aqui através de outras pessoas. E um dia eu também saí daqui meio, escorneado. Mas futebol é assim. Eu não tenho qualquer rancor. Eu sou acima de tudo o meu trabalho, sou acima de tudo a minha equipe. O Bruno é um amigo particular, né? Mais ou menos uns 20, 15 dias antes de cair no colo dele a candidatura, nós estávamos jantando lá em Belém, né? Ele é amigo particular do Guilherme. Inclusive, eu tenho que ser muito sincero, a proximidade de Guilherme com o Bruno é muito maior do que a minha, porque hoje algumas coisas que nós tivemos que tomar decisões dentro do clube, você entende? Foi orientado por mim, mas o Guilherme é um interlocutor com toda a rapaziada, com todo mundo do futebol, com o Ítalo, com o Edgar, com o Granja, com o pessoal da mídia. Eu já estou um pouco mais velho, então eu só gosto de chegar mesmo no final de qualquer decisão que tenha que ser tomada, mas nunca nos omitimos para tomar as decisões. E decisões muitas vezes desgastam, mas naturalmente eu não tenho medo de tomar decisões. Não passa por mim deixar de tomar uma decisão porque eu vou ser mais antipatizado ou menos antipatizado. O Náutico precisou disso. E o Bruno nos deu todo o apoio. O Bruno nos deu toda a condição. Eu lembro quando ele estava nos contratando, ele falou uma coisa para mim: pelo amor de Deus, que todo mundo sabe que o meu combo é alto, é caro. Você entende? O Hélio dos Anjos não é o salário dele. O Hélio dos Anjos é as condições que ele procura dar para os seus jogadores e o que eu quero deixar de legado para o clube. Ele ainda brincou, falou: olha, pelo amor de Deus, eu não vou poder dar uma segurada, não vou poder atender tudo aquilo. Atendeu 100%. Porque eu também não sou um idiota. Eu vou dentro das condições normais do clube. Mas atendeu 100%. Nos ofereceu tudo o que nós precisávamos. E uma semana dificílima, porque as pessoas muitas vezes não enxergam. Em 15 minutos tinha um torcedor ali, que eu marco o torcedor quando ele é meio chato. Eu marquei, olhei para ele assim, ele estava enchendo o saco porque estava jogando mezenga. Ele não sabe o que o Paulo passou. Todo mundo está achando que o Paulo é uma virose. O Paulo não, o Paulo, além da virose, o Paulo está tendo um problema seríssimo de coluna. O Paulo treinou um pouquinho ontem. Um pouquinho.
trabalhinho de definição e tudo, 20 minutos de trabalho. Eu não fiz nem bola parada ontem, então ninguém pensa, ninguém lembra que o Carlinhos foi o que eu enalteci. Carlinhos, como outros, tem contrato. O Carlinhos tem contrato com o Noroeste, o Carlinhos vai disputar o melhor campeonato regional do Brasil. Só Deus sabe o que o Carlinhos fez para estar dentro do campo nessas 2 partidas, viu? Só Deus sabe. O Carlinhos deu um azar essa semana incrível. Ele estava com um problema na panturrilha, ele vai e toma uma bolada no lugar que ele tinha machucado. E ali contraiu de novo. Quer dizer, o Carlinhos foi de um sacrifício. E a virose. A virose foge do nosso controle. Nós tivemos jogador, o Auremi foi no clube hoje para dar um apoio, não aguentou ficar lá meia hora. E todo mundo trabalhou para esses jogadores estarem aqui, mas os méritos são deles. Então foi uma semana difícil, mas eu decidi com o Guilherme que eu ia fazer uma semana leve. Eu tirei volume de trabalho, eu dividi o trabalho forte que ia ser feito na quarta-feira, eu dividi entre quarta e quinta. Ontem nós fizemos 20 minutos de movimentação tática ofensiva, que é um trabalho específico. Pensei para mim, não vou para bola parada não, vou deixar esses caras bem leve, porque amanhã é o dia deles, e foi o dia deles. Então eu tenho que enaltecer o clube, e todo mundo acha que, como você frisou, que o Hélio, né, saiu daqui magoado, saiu daqui chateado. As pessoas que me acolhem aqui estão sendo fundamentais na minha carreira. Estão me dando a vontade de trabalhar mais 3, mais 4 anos, porque eu não vivo de derrotas, eu vivo de vitórias. E uma vitória como essa, uma conquista como essa, num clube de uma instituição tão rica de amor, rica de carinho, e temos que passar uma coisa que foi fundamental para nós aqui, desde a minha chegada, o apoio irrestrito do torcedor, o apoio irrestrito nas redes sociais. Gosto sim de rede social, né? Até que um desses aí que mexe com esse site falou, pô, o Hélio tem que parar essa semana de postar isso, de postar aquilo. Postei mais, porque o apoio foi sempre muito grande. Eu falei isso para os jogadores hoje, falei, gente, ontem nós temos que estar legal, porque olha, eu estou vendo aí, é só apoio. O presidente comentou isso comigo também a semana. Quer dizer, então, nós fizemos aquilo que o torcedor merece. Eu acho que o Náutico vai crescer. O Náutico vai crescer com essa vitória, com esse acesso. Agora, se preparem, né? E eu quero deixar bem claro, sou muito frio com isso. Se não crescer, bate e volta. Se não crescer, bate e volta. Isso é uma realidade, porque já virou uma Série B rica. Com isso na cabeça de vocês. Virou uma Série B rica. Tá? O que se está investindo nessa Série B é brincadeira. Então, o Náutico tem que, naturalmente, ter esse equilíbrio. E obrigado a todos vocês também, pelo apoio sempre. E nós temos que curtir um pouco, né? É um momento de curtir, é um momento de comemorar, mas é um momento também de refletir o que vai ser a carreira nossa daqui para frente. Hélio, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, presidente. Parabéns pelo acesso, parabéns a todos. Hélio, 2 pontos. Eu queria primeiro saber se, da forma como o Náutico vinha performando na primeira fase, quase irretocável, naquela sequência assim, sofrer gols, derrotas, se o quadrangular foi mais difícil do que você imaginava, principalmente por algumas intercorrências, questão do Igor machucando, do Marco Antônio, e eu queria saber do encaixe no primeiro tempo de hoje, que eu considero o primeiro tempo hoje e aquele segundo tempo contra o Caxias os melhores tempos de jogo que o Náutico teve na Série C, principalmente com a entrada do Samuel para fazer volante ao lado do Anderson, que para mim foi o destaque do jogo de hoje. Gostei muito do jogo do Samuel, por exemplo. Foi esse encaixe que você estava buscando que o Náutico teve no primeiro tempo? Olha, naturalmente foi. Nós tivemos problema na fase, nesse quadrangular, nós tivemos problema nesse quadrangular. Eu acho que houve uma queda de produção de alguns jogadores, e não são jogadores que caem de produção, porque o defensor, ele é mais ligado, o defensor, ele é mais mental do que um atacante, do que aquele jogador de muita qualidade. E nós tivemos problema, né? Naturalmente, a questão Marco Antônio pegou num momento difícil, e eu não aceitei, eu não engoli, mas eu dei a oportunidade. Você está entendendo? Eu dei a oportunidade, porque eu tinha que dar, porque eu estava comandando um grupo, eu não estava comandando o gosto do Hélio dos Anjos, o prazer de Hélio dos Anjos. Então eu tentei, não foi possível, né? Porque muitas vezes as pessoas não enxergam o que a gente enxerga. Então eu comecei a ver lances dentro do jogo, comportamento, mostrou que a cabeça não estava totalmente ligada. E eu tomei a decisão.
Muitas vezes, até mesmo dentro do próprio clube, acharam, mas não falaram comigo, mas acharam que podia pensar ser de outra forma. Mas eu estava pensando no Náutico. Eu estava pensando no Náutico, porque não se faz isso com um clube de futebol. Não se faz com um clube que te deu a oportunidade. Não é fazer o pré-contrato. O empresário não pode fazer isso. Porque o empresário pegou o jogador aqui dentro do Náutico. Não foi o empresário que trouxe o jogador aqui para dentro. Aí eu respeito. Daqui a pouco ele está vivendo outra situação para o jogador. Ele pegou o jogador através do trabalho que o jogador fez no Náutico. E eu também não aceito isso. Eu não aceitei dessa forma e eu conduzo a minha vida desse jeito. Questão Samuel hoje. É uma preocupação zero. Zero. Samuel não estava sendo aproveitado lá no Águia de Marabá. Inclusive com um treinador muito conhecido meu, que foi meu grande capitão, que é o Silvio Criciúma. E eu, através daquilo que o Náutico tem de bom, que são profissionais, Dudu, professor, busca Samuel. O Wilson, professor, busca Samuel. Vai ser do jeito que o senhor gosta. E foi. Ah, mas por que ele não foi titular há muito tempo? Ei, isso aí é outra coisa. Ele foi titularíssimo hoje. Ele fez hoje para mim o grande jogo, sem surpresa nenhuma para mim. Surpresa nenhuma. Da mesma forma o Henderson. Da mesma forma o Índio que tem entrado. Sempre. Agora, é aquilo que eu falo para eles. Não tem jogador ruim. Põe isso na cabeça de vocês. Tem jogador mal treinado. E com nossa comissão, não existe jogador mal treinado. Não existe. Nós procuramos sempre colocar lá para cima. Feliz, né? Essa foi a pergunta sua, foi isso em cima disso. Respondi, né? Porque a gente também, né? Mas estamos felizes. Isso é importante, é você ver esses jogadores crescerem, né? Eu acho que o Náutico tem que crescer. A base do Náutico tem que ficar mais forte. Nós estamos trabalhando para isso. O presidente está dando condição para isso. O Dudu assumiu a coordenação, né? Tá construindo nova. Ele não pegou. Deu uma toalha no casaco, irregular. Vai lá, eu tô fudido, gente. Inclusive, eu estou mais preocupado aqui porque... Tá dando? Inclusive, eu estou mais preocupado que essa virose também me pegou. Essa virose me pegou. Eu só trabalhei assim normal, bem, ontem, mas eu pude tomar uma medicação que o jogador não pode. Eu pude tomar corticoide, né? E o jogador não pode, cada questão do ritmo. Então, por isso que teve maiores problemas. Então, eu quero só fazer uma lembrança aqui, que é importante, porque envolve outro clube. Eu tenho amigos no futebol. Eu tenho jogadores amigos no futebol. Arthur, Diogo, Elvis, Wanderson, Luiz Felipe, Kelvin, que jogou aqui, me garantiram que nós era ganhar aqui que nós classificaríamos. Por quê? Respeito, já comemoramos acesso junto, tem consideração, todos eles, 4 deles telefonaram para nós ali via vídeo, dentro do campo, estão lá dentro do vestiário da Ponte comemorando e fizeram um vídeo pra gente. Então, esse velho rabugento, esse cara chato, esse cara implicante, esse cara que cobra demasiadamente, aonde ele passa ele tem amigos. E eu quero agradecer o empenho também desses jogadores, porque um deles foi no hotel e prometeu para nós, o presidente estava junto. O Elvis foi lá e prometeu, professor, o senhor merece, nós vamos ganhar, nós não esquenta a cabeça, né? Então é bom lembrar isso, porque quem tem amigos, né, tem apoio. E eu, graças a Deus, tenho grandes amigos no futebol, como hoje aqui no Brusque, a gente tinha aí 3, 4 amigos que trabalharam comigo. Pessoal, as próximas 2 perguntas para Guilherme, tá? Um minutinho aqui.
mas você pegou lá para ser. Tira esse pequenininho aí, por favor. Tá. Oi. As próximas duas para Guilherme, tá, pessoal? A pergunta para Guilherme. Boa noite a todos. Parabéns aí, presidente Hélio, você, Guilherme, pelo acesso. Se o Hélio quiser também responder, fica à vontade depois. Mas a pergunta que eu ia fazer é, quando vocês chegaram aqui no começo, você e o Hélio, o discurso era único de que a permanência da continuidade do trabalho dependeria muito da questão da eleição. Esse ano tem eleição no clube. Vocês, logicamente, vocês têm o apoio e dão o apoio também à atual gestão, o presidente Bruno Becker. Vocês mudaram de ideia? O Hélio falou agora em permanecer por aqui 3 ou 4 anos. Mudou algum panorama, independente do resultado da eleição? Se houver um convite, caso a oposição ganhe a eleição, vocês permanecem com o trabalho, dão continuidade ao trabalho? O que é que vocês pensam? E já foi dito aqui em relação ao momento mais difícil, que foi o quadrangue paulano, mas queria uma avaliação tua também, Guilherme, sobre a temporada do Náutico, o trabalho de vocês até conquistar esse acesso. Parabéns, obrigado. Perfeito. Em primeiro lugar, com relação ao professor, acho que não ficou muito claro. Ele está falando de 3, 4 anos de carreira, não 3, 4 anos no Náutico. E seria um prazer, na verdade, né, dar uma sequência em trabalho aqui. Mas isso, normalmente, futuro a Deus pertence, naturalmente, é uma frase muito clichê, mas é uma realidade. As eleições vão ocorrer em dezembro, apesar de muita gente não gostar que a gente fale ou tenha que dar uma opinião ou concordar com um lado ou outro na política, a gente já pensa um pouco diferente, a gente gosta de se expor, de mostrar aquilo que a gente acredita, independente das escolhas. Não sei, não sentamos, não discutimos e sempre, tudo aqui a gente se discutiu em todos os momentos, até mesmo em momentos em que eu e o professor não estivemos aqui. Ano passado o Bruno me ligou, esse ano o Bruno me ligou, para a gente bater papo sobre futebol, para conversar, para ele tirar algumas dúvidas, para a gente bater papo literalmente, e tudo é conversado aqui. Acho que essa questão realmente vai ainda ser definida, principalmente pelo Bruno, é ele quem vai definir se ele vai estar numa eleição. Sinceramente, não vejo a gente permanecendo no clube sem o Bruno. Acho que, sendo muito sincero, nada contra a quem vem, mas o grande trabalho que foi feito só foi possível porque a gente teve literalmente carta branca em conjunto com ele. Porque não é uma carta branca que todo mundo acha que o Hélio e o Guilherme mandam no clube isso. E eu acho que isso é muito importante enfatizar. Existia aqui, Bruno sabe quando a gente conversou, existia aqui um comando relativamente descentralizado, né? E isso funciona em alguns lugares. Nós não acreditamos muito em comando descentralizado. Era um comando do futebol, participação naturalmente do Bruno e outros 3 membros, Fábio, Edgar, juntamente com o Granja, e a gente conversou muito com o clube antes sobre isso, e a gente centralizou um pouco as tomadas de decisões em nós, eu e ele, realmente, juntamente um pouco com o presidente, mas a decisão do futebol a gente deu uma centralizada nela, né? E as pessoas compreenderam muito bem. E ajudaram. E esse é o grande lance. A compreensão de todos, porque não é fácil uma mudança no meio do caminho dessa forma, mas todo mundo buscou ajudar. Eu sou extremamente grato. Falei para ele, posso falar naturalmente, publicamente, ao Fábio, que eu achei que foi uma pessoa íntegra nessa mudança, e é difícil, não é fácil. Principalmente para quem não tem muita experiência, é difícil uma aceitação dessa dentro do futebol, mas a gente tem bastante. Edgar, naturalmente, né? Realmente foi muito, muito positivo tudo isso que foi criado, e o grande lance foram as grandes decisões. Decisões dificílimas tomadas por nós, criticada por muitos externamente e internamente. Em alguns momentos, sentimos que é assim que tem que ser, é assim que vai ser, acabou. Sempre eu, presidente, professor, quando existia a opinião de todo mundo, a gente escutava quem a gente buscava escutar, porque era importante a experiência de um, de outro, como eu citei o Fábio, como eu posso citar o Ito, como foi já a Tati. Então, todo mundo teve sua participação. E entender isso foi fundamental. Não é fácil trabalhar com a gente, porque a gente se centraliza muitas vezes a decisão, e quando tem um choque de ideias,
desculpa, a decisão vai prevalecer de quem toma a decisão do campo, que não, naturalmente é ele. Somos nós que tomamos a decisão do campo. Então, tudo que impacta dentro das 4 linhas, nós ingerimos. É difícil, são mudanças drásticas, mas com o suporte de todo mundo foi possível. E a gente alcançou o resultado por uma coisa, na minha opinião: convicção. Convicção muito grande. Falando sobre a temporada que nós fizemos agora, eu vejo uma equipe que amadureceu dentro do campeonato. Viveu tudo. E, inclusive, falamos para os atletas antes de entrar no jogo, na palestra. A gente sempre senta, eu e o professor, para desenvolver qual vai ser o teor dessa palestra. Como ele bem mencionou, nós tiramos pela primeira vez a carga da semana. E a carga, quando a gente diz, não é de treino, não. A carga emocional. Não existiu cobrança, não existiu mais nada. Leve. Tiramos vídeo, tiramos cobrança, tiramos tudo. Abaixamos um pouquinho a carga para eles voarem. E o primeiro tempo foi um absurdo da nossa parte. Então, foi uma boa tomada de decisão, foi conversada entre todos mais uma vez, porque nenhuma decisão que a gente toma perante o trabalho, ela é sozinha. Mas sim, nós tomamos decisão. Cabe a nós, cabe a quem está no comando tomar muitas vezes decisões difíceis. E a gente fez uma temporada onde a gente conseguiu passar por tudo. Passar pelo momento ruim, passar pelo momento onde em casa era um problema enorme, eu não estou falando nem do quadrangular. Tinha jogador que não podia pegar na bola. Então passamos por isso, tornamos o nosso ambiente de casa sensacional, fizemos uma sequência que só tinha ocorrido na última passagem nossa aqui. Tivemos a melhor defesa da história do Náutico em competições nacionais, em média. Então a gente foi construindo vários momentos e construímos a dificuldade. Saber jogar na dificuldade, saber jogar sob pressão. Foram 2 jogos em casa que a gente teve que jogar sob pressão. Errou, acertou, tentou, perdemos. E agora, na hora de decidir, mais uma vez, nós lembramos que nós tomamos gol, lembramos como foi difícil tomar gol e não conseguir fazer, para a gente poder ter essa glória que a gente teve nesse jogo. Eu não vejo ela como algo, do jogo. Não, eu vejo que foi extremamente construído, principalmente pelos atletas. Só para mim acrescentar um negócio aqui, porque o Guilherme foi um pouco mais... Vamos fazer? Desculpa. Completar aqui rapidinho. Vai acrescentar. Só vou acrescentar. Com a oposição, que quando eu passei aqui era a situação, eu não trabalho no Náutico. Agradeço tudo que o Náutico fez por mim. Sou muito grato ao Náutico, mas com aqueles membros da oposição, quem manda na minha vida sou eu. Eu não trabalho. Pode ter certeza disso. Para fechar, Guilherme, eu sei que vocês vão ter ainda justas comemorações ainda antes de começar a pensar em 2026. Agora, projetar o ano que vem, depois de um triunfo desse, um objetivo cumprido, fica muito mais gostoso, fica muito melhor. O índice de assertividade nas contratações no decorrer da Série C me parece que foi um índice bem alto. E tanto você como o professor Hélio, como o próprio presidente Bruno Becker, em entrevistas, já falaram que o Náutico ousou. E essa ousadia que fizeram está sendo recompensada agora com esse objetivo cumprido, objetivo tão grande. Para o ano que vem, uma Série B tão difícil e tão cara, com tantos times, com tanta grana, essa ousadia vai ter que se conciliar a criatividade também na busca pelo elenco ideal para os objetivos serem cumpridos novamente? Olha, sem dúvida alguma, antes de falar um pouco de 2026, a gente, como tudo na nossa vida, vai sentar, vai discutir com os profissionais específicos. Nós temos hoje a Stephanie Figa, que é a nossa empresária. Nós temos ainda uma reunião com ela para discutir futuro, né, em conjunto com o pessoal da nossa assessoria. Então, hoje a gente produz um trabalho muito bem fundamentado e muito bem planejado, né, para que a gente possa construir uma carreira que vocês estão vendo um desenvolvimento de carreira um pouco diferente, onde eu já comentei em entrevistas, o professor hoje trabalha como um head coach, eu trabalho como um coach, um treinador, e a gente precisa ainda conversar, sentar para falar sobre isso. Agora, independente de ser náutico ou não, na condição que o Náutico sobe, ele vai sim precisar ser muito assertivo mais uma vez, sem dúvida alguma. Vou dar um exemplo, daqui a pouco pode vir para a segunda divisão Fortaleza. O Náutico não tem condições de brigar financeiramente com Fortaleza. Então a gente vai ter que brigar como? Na qualidade da captação, no nível de treinamento,
e num ponto que é fundamental, que é o bate no que o professor falou, bate e cai. Infraestrutura. Nossa infraestrutura, agora, para a segunda, nós tivemos tudo para um acesso. Consequentemente, obtivemos o acesso. Para a segunda, nós ainda estamos aí a 70% do caminho. Nós andamos 30%. Então, nós temos muita coisa para buscar enquanto clube, para a gente competir na divisão. Mas existem sim formas de se competir. Eu vou dar um grande exemplo na primeira divisão, que é o Mirassol. É um clube que não chega perto do investimento de nenhum dos 4 que estão na zona de rebaixamento, mas conseguiu ser assertivo. Comentei hoje com o professor, tem um treinador que vem, e eu respeito isso pra caramba, vem de grandes trabalhos. Futebol é resultado. Aquilo que o professor fala, é muita conversa, muita bala, eu concordo, porque gosto de falar sobre futebol, gosto da parte tática, gosto do que é moderno, trouxe sim, assim como o professor já falou, muita coisa diferente para o nosso trabalho, sim, mas bom é quando se ganha. Bom não é quando se é bonito, bom é fazer o que a gente fez hoje, comemorar no futebol. Eu acho que o futebol de alto rendimento tem que pensar em vencer sempre. E esse treinador está fazendo 3 grandes trabalhos já, é o terceiro, né? E assim como outros. Então, gosto muito disso. Nós, graças a Deus, estamos sendo exemplo disso, de conquistar resultado onde a gente passa. São 9 anos conquistando resultado por onde a gente passa. O acesso, o título, ou livrar numa condição absurda, como foi o CRB, como foi o Náutico, 89% de chance de cair quando a gente aqui chegou novamente. Então, eu vejo dessa forma. Se não melhorar muito, se não for assertivo nas contratações, realmente fica difícil disputar a segunda divisão. O professor já mencionou muito bem sobre isso. Só para apresentar também, é importante lembrar isso. Ele falou uma questão dos acertos das últimas contratações. Mas não foram somente esses jogadores que vieram agora que resolveram o nosso problema. Então nós temos que enaltecer aquilo que foi feito desde outubro. Renovação de alguns jogadores, contratações que muitas vezes são criticadas e tudo, mas você tem que fazer. Então o trabalho que foi plantado pelo Granja, pelo Edgar, por todos que estavam aqui desde o início, também nós temos que acrescentar. A nossa chance que nós tivemos, porque tem uma coisa muito importante para nós. O jogador gosta de trabalhar com a gente. Se vocês verem o que a família do Vitinho fez comigo agora, lá em São Paulo, em Campinas, por eu estar aqui, porque um dia eu peguei Vitinho com 15 para 16 anos e coloquei para treinar no profissional. Então o Vitinho é uma criança, né? Com uma mãe que teve um AVC com 27 anos de idade, totalmente debilitada. Então é um garoto que tem uma sensibilidade muito grande para ter que mexer com ele. Quer dizer, então, facilitou. As pessoas gostam de trabalhar com a gente. Mas a marca principal é o Náutico, não é o Hélio dos Anjos. A marca do Náutico ela é importante na hora de contratação. Então nós temos que enaltecer o trabalho que foi plantado começou a ser plantado lá em outubro, e nós tivemos a felicidade de, com alguns acertos a mais agora, você fazer aquilo que era o projeto do Náutico. O projeto do Náutico era esse. E o clube sabe que internamente, eu comentei com eles, que eu estou falando externamente, é inadmissível o calendário que o Náutico vai ter no ano que vem. É inadmissível pela grandeza do Náutico. Então, isso é um pecado. Isso é um pecado. Eu sou muito sincero, já falei, já comentei com eles, entende? Porque não pode um calendário para uma equipe que você tem um trabalho de base que pode frutificar, mas como é que você vai frutificar o trabalho de base tendo só uma competição? Você precisa colocar esses meninos. Nós temos mais 2 os meninos trouxeram uns 2, 3 jogadores aí, o Dudu, o capitano, que se tivesse aí 2, 3 competições no ano que vem, daqui a pouco você formava mais jogadores. Quer dizer, então, o calendário ele é complicado, mas a gente tem que enaltecer aquilo que foi plantado desde o início aqui no trabalho do Departamento de Futebol.